YouTube. Bom, já está gravando. Eu convido vocês a falarmos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por mais esta oportunidade que temos de estarmos reunidos de forma virtual para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos e fica presente conosco também nesta forma à distância. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Entrando também o Gilson agora. Gostaria de saber se todos estão com o caderno do PEN. Eu acho que a dona Denaci não está. Agora sim o pastor está entrando. Não, eu não tenho, tá? Tranquilo, dona Denaci, sem problema. Agora eu autorizei o acesso do pastor. Agora sim. Pastor, bem-vindo. Gilson, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, finalmente, depois de fazermos umas jogadas aí danadas. Nunca vi demorar tanto, ser tão difícil esse negócio. Pastor, eu só fiz uma oração para iniciarmos, mas eu não cheguei a começar. Dona Denaci não tem o caderno do PEN, a única que acusou negativamente. Ah, sim. Então tá. É que também não tem muita coisa no caderno também hoje, né? Ele tem, assim, mais perguntas a serem feitas, então não é uma coisa muito, muito difícil sem o caderno também, né? Então tá beleza. Wilson, Sérgio, Dona Ivone, André, Orlando, Denaci e a Ana. Então, esses nossos participantes até o momento. Uhum. Então, tá joia. Muito bom. Depois de apanhar um pouquinho aí para conseguir entrar aí, e a gente nem sempre vai conseguir entrar, na verdade, né? O nosso estudo de hoje, então, é um estudo de número 6, para quem tem o caderno, que pode acompanhar ali, e vai tratar do texto de Filipenses 4, versículos 2 a 7. Então, é bom a gente ter o texto aberto, né? Vai ter uns outros textos aí também que serão vistos durante o transcorrer do estudo, mas o principal é o texto de Filipenses, né? 4, 2 a 7. Esse estudo foi feito pelo pastor Martinho Zonta, tá? De Porto Alegre, e ele mais, na verdade, só dá mais dicas de reflexão sobre o próprio tema, né? E ele logo introduz o assunto aqui, fazendo uma transição, ou seja, ele tenta exatamente fazer com que a gente entenda o porquê desse texto, né, do porquê desses conselhos que estão aí para o povo de Deus, né? Ele coloca bons conselhos para o povo de Deus, na verdade, né? E talvez interessante ver exatamente a transição. Eu não vou ler o que ele faz, os comentários, porque são bem fáceis a gente conversar a respeito, né? Mas essa transição é interessante. Até como a gente faz no estudos bíblicos, né, porque ela é dinâmico. Alguém gostaria de ler essa primeira parte, a introdução? Depois eu vou pedir para ler os textos também. Quem quiser, abra o seu microfone e faça a leitura, então, da introdução aí. Alguém? Tchan, 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 tchan. Opa, Ô, André, vai lá. eu? Por favor, faça a leitura. Então, introdução, ele é o estudo 6, certo? Só confirmando, certo? Certo. Ok. Introdução. Transição para o texto de Filipenses 4:2-7. O apóstolo Paulo, após ter escrito que estava chorando porque na congregação de Filipos havia inimigos de Cristo que apenas se preocupavam com as coisas terrenas, lembra aos congregados que, como cidadãos da pátria celestial, devem ter uma nova perspectiva de vida, uma vida coerente com a que são, agraciados com a promessa de que há uma gloriosa pátria nos céus, de onde aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. No Senhor. Os cristãos de Filipos estão sendo chamados a nortear a vida na perspectiva e esperança no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vivendo como pessoas convictas na obra de Jesus e crendo nas promessas de que a pátria que está nos céus. Até aqui. Certo. Obrigado pela leitura. Eu vou ter alguém ao meu lado participando do estudo também, que é a Eliane, tá? Então é o seguinte, o que o pastor está colocando aqui nessa introdução é exatamente trazer a questão do livro, né, de Filipenses na perspectiva da pátria celeste, ou seja, esse tema presente também, né? Então, que não se pensa apenas nas coisas aqui, enfim, as coisas terrenas, até no estudo passado, me lembro que foi muito falado sobre isso, a questão clara sobre a questão de não pensarmos apenas neste mundo, né? A teologia até mesmo da glória e tudo mais, a teologia da prosperidade, né? E que nós, na verdade, sempre temos uma visão para o futuro, não somente uma visão para o presente. É isso número 6. Tá? Então, é essa questão que a gente olha aqui, então. Então, dentro dessa perspectiva é que o estudo já começa a falar sobre esses bons conselhos para o povo de Deus que tem uma visão celeste, né, uma visão da pátria celeste, mas que está vivendo neste mundo, né? Nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa visão de cristãos, né? Mas nós somos cidadãos também que vivemos neste mundo, então nós não estamos longe, né, do mundo em que estamos vivendo, tá? E aí, nessa reflexão, ele coloca logo de cara, né, para a gente entrar depois nos bons conselhos, sem muita delonga, a pergunta é exatamente essa: nós cristãos, qual é a nossa perspectiva de vida? Né? A nossa perspectiva de vida. Aliás, uma coisa interessante que agora nós estamos tendo aí os concílios, né, nacionais de pastores, o Renan está participando também desses concílios, e uma das coisas que mais eu ouvi falar nas lives e tudo mais, né, e até mesmo agora nas reuniões que teve por aí também, o que na verdade está sempre sendo colocado, a gente não esquecer a visão celestial, né? Então, a igreja não ser uma igreja que apenas olhe para este mundo em que vivemos, mas sim, a igreja está neste mundo, mas não é deste mundo, né? E essa perspectiva nunca pode ser esquecida pela igreja, né? Nós temos hoje muitas igrejas que estão esquecendo da visão celestial, né? E estão apenas olhando para este mundo, como se a igreja fosse do mundo, né? Mas a verdade é que nós não somos do mundo, mas nele vivemos, né? Então, essa coisa é muito importante que a gente possa sempre, de novo, ver, para que não percamos essa perspectiva celestial. Quando o povo de Deus esquece e não mais lembra da perspectiva celeste, essa igreja já deixou de ser uma igreja de Cristo, de fato, né? Porque Cristo, quando a gente confessa até mesmo o credo apostólico, né, nós cremos em Cristo e termina dizendo de onde virá julgar vivos e mortos. Quer dizer, a nossa perspectiva, na verdade, é da vida eterna. Não podemos esquecer isso, né? Se esquecermos disso, então deixamos de ser uma igreja de Cristo que voltará para buscar e remir a sua igreja para a eternidade. Então, qual é a nossa perspectiva de vida? Estamos no mundo, mas dele não somos, né? Então, somos peregrinos, estamos de passagem por este mundo, né? E aí ele pergunta logo em seguida, o que mais ocupa nossa mente, nossos projetos e nosso tempo? A perspectiva terrena ou a perspectiva eterna também, ou celeste? Tudo que nós fazemos, qual é o que mais nos ocupa a mente, né? E tudo aquilo que fazemos. Essa é uma coisa muito importante, né? O cristão não pode, de forma nenhuma, esquecer, né,
da sua perspectiva eterna, né? Então, muito importante que a gente tenha sempre essa perspectiva também em tudo que a gente faz, né? E a última pergunta, então, nessa introdução ao estudo: o que nos preocupa mais no dia a dia de nossa vida? O que nos preocupa mais no dia a dia de nossa vida? E ele pede para dar uma olhadinha no capítulo 3, versículo 19. Isso foi visto no último estudo, 3:19. E diz lá que eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são o desejo do corpo. E a parte B: eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo, né? Então, aqui ele fala de uma crítica, na verdade, aos não cristãos, né? Então, dizendo que nós não devemos pensar nas coisas do mundo tão somente. No fim de semana agora, os textos bíblicos, o Renan também está preparando o sermão, né? O texto bíblico especificamente do Antigo Testamento, que vai tratar do sermão, ele fala muito nessa questão, né? Não pensar nas coisas apenas aqui da terra, mas pensar nas coisas lá do alto, né? Os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus, enfim. Então, realmente, nós temos que ter um olhar para a eternidade, para as coisas de Deus também, quando tratamos das nossas coisas aqui da terra, né? Então, no dia da nossa vida, nós temos que ter uma preocupação também eterna, não só uma preocupação passageira nesse mundo, né? Dito isso, então, colocando essa questão na perspectiva de... Sim, Renan? Eu só ia dizer assim que, inclusive, existe esse perigo de entrar algumas conversas, alguns discursos dentro da igreja, né, especialmente esse do politicamente correto, etc., né, e aí começa a ter uma preocupação, como o senhor disse, muito mais terrena do que espiritual, do que escatológica, né, do que visando a eternidade. E daí a igreja se perde. E a gente vê exatamente isso acontecendo em muitas igrejas que se diziam cristãs, né? Um discurso entra e ele muda a pregação deixa de ser cristocêntrica e vira humanocêntrica, né? E aí dá problema. Exatamente, é isso mesmo, né? Então, a igreja tem que estar sempre com a perspectiva eterna, né? Sempre a perspectiva de Cristo. É o Cristo que passou por aqui para resgatar a igreja e agora foi para o céu, de onde voltará para nos levar, né? Levar a sua igreja triunfante e vencedora, então, para a eternidade, né? Então, igreja é isso, igreja não é uma coisa mundana, né? Ela tem que ser sempre alguém que está no mundo, mas dele não é, né? Então, a gente não pode nunca perder essa realidade. O que nós vemos hoje em dia, né, é que o mundo dita as regras para a igreja, né? É uma coisa horrível que está acontecendo hoje em dia, né? Não é mais a igreja quem influencia o mundo. Nós estamos vivendo hoje uma época em que quer se domar a igreja, né? O mundo quer domar a igreja, quer tomar as rédeas da igreja e dizer o que ela pode, o que ela deve, o que ela não deve dizer. Então, o mundo quer realmente fazer com que a igreja esteja sob o seu domínio. Isso é uma coisa horrível, né? Quando isso acontece, a igreja deixa de ser igreja, né? Não conseguiram fazer isso com Cristo, né? Nem com seus profetas no Antigo Testamento, nem com seus apóstolos depois, enviados a pregar a verdade pelo mundo, né? E hoje, logo hoje, estamos aí cheio de pessoas covardes, né? Que estão simplesmente se submetendo ao que o mundo diz, né? E, inclusive, o mundo quer reinterpretar a Bíblia, quer dizer o que a Bíblia pode, que ela não pode hoje em dia valer, né? E Deus, então, deixa de ser um Deus absoluto e fica um deusinho que você possa fabricar e dizer, e até mandar nele, né, o que ele deveria ou não deveria dizer. Tá? Mas como nós não queremos e não somos dessa turma, né, que
quer que o mundo nos ensine, a gente quer continuar que a palavra nos ensine. E por isso a gente vai, então, direto a ela agora, para o que ela nos ensina de conselhos para a nossa vida enquanto aqui estamos neste mundo, né? E há bons relacionamentos e como a gente deve se relacionar com a própria vida também, né? Bom, primeira recomendação, o primeiro conselho está no versículo 2. Alguém gostaria de ler o versículo 2, por favor? Abra seu microfone e, por favor, nos leia esse texto. Gilson, por favor. Filipenses 4:2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Só o 2, né? Só o 2. É interessante porque a versão que o Gilson está lendo, né, e a Nova Almeida, né, fala exatamente a questão de pensar de acordo, concordemente no Senhor, né? Inclusive, em cima disso, o pastor Martinho tece toda a sua questão, né? O que seria isso, né? O que seria pensar concordemente ou de acordo no Senhor? A linguagem de hoje já nos interpreta isso, né? Como a linguagem de hoje, na verdade, ela procura explicar também o que muitas vezes na linguagem original fica meio sem muito entendimento, fala que Evódia e Síntica, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. É interessante colocar isso, né? Então, pensar concordemente ou de acordo no Senhor, coloca-se aqui como sendo exatamente procurar viver, né, em harmonia, né? Viver bem uma com a outra, como irmãs em Cristo que elas eram. Essa Evódia e essa Sintique, eu gosto muito de falar delas quando tem brigas na igreja, né, especialmente se é uma briguinha entre mulheres, né? Eu digo sempre, olha as Evódias e as Sintiques, né? Porque elas não eram pessoas más, elas não eram encrenqueiras na igreja, muito pelo contrário, né? A gente vai ver depois que o apóstolo Paulo fala que elas são irmãs na fé, e mais do que isso, que elas foram muito importantes na divulgação do evangelho, né? Olha só, então elas eram, na verdade, missionárias, eram de uma importância muito grande para a igreja, né, em Filipos. Então não eram mulheres, assim, anticristãs ou não cristãs, elas eram cristãs e ativas, né, como missionárias. Acontece que, por algum motivo, nós não sabemos qual, e também o apóstolo Paulo não está interessado em nos dizer qual era a briguinha das duas, né? Se era porque as duas tinham, de repente, um gene igual, não interessa qual era o problema, as duas estavam encrencadas, não estava muito bem o negócio, né? Então, para o bem da igreja, para o bem da missão e do trabalho, ele pede que, por favor, elas entrem em acordo, né? Elas façam as pazes, parem de ficar de mal uma com a outra, mas procurem viver bem uma com a outra, porque são irmãs na fé, né? Essa é uma questão muito interessante e importante, e até eu vou até mais longe do que o pastor coloca aqui, né? Como é importante quando no trabalho do reino de Deus, apesar das diferenças, né, as pessoas conseguem viver bem umas com as outras, né? Esse caso da Evódia e da Sintique aqui é um caso muito, muito claro de que não há na igreja pessoas santas, né? Onde não há diferenças, né? Especialmente, por exemplo, na liderança, né, gente? Na liderança, quando as pessoas estão na linha de frente, agindo no trabalho de Deus como líderes, acontecem, tem ali muitas vezes atritos, né? Até porque uma liderança com a outra muitas vezes podem se chocar, né? Isso é uma coisa perfeitamente possível dentro do povo de Deus, onde pecadores estão ali, né? Onde nós, seres humanos, estamos ali. Agora, o que não pode acontecer, e é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, é que isso traga prejuízo à igreja de Cristo aqui na Terra, né? Então,
Com todas as diferenças que temos, a gente tem que saber viver bem uns com os outros, né? Então, aqui é que entra a questão de que, como irmãos na fé que somos, nós temos que procurar acordo, né? Procurar aparar nossas arestas e assim por diante, né? Aqui está falando da Evódia e da Síntica, duas mulheres, missionárias da congregação. Mas a gente tem hoje casos muito complicados, por exemplo, de pastores que trabalham numa mesma congregação ou paróquia, né? Até ali existem problemas sérios, né? E muitas vezes não funciona porque as pessoas não conseguem viver bem umas com as outras, né? Pastores. Então, nós seres humanos temos que muitas vezes olhar muito claramente para Cristo, né? Eu acho assim que o texto aqui, como o apóstolo Paulo fala, né? No Senhor, na versão Almeida, né? E como irmãs na fé colocados aqui, de fato, na verdade, nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo, né? Porque, afinal de contas, é Ele que é o líder, a cabeça da igreja. Então, a gente não pode deixar que as nossas vaidades pessoais, né? Ciúminhos tolos e outras bobagenzinhas que muitas vezes afloram, né, na nossa vida, façam com que haja desavença, né, em prejuízo para o reino de Deus, né? Então, eu acho muito interessante esse episódio das duas mulheres aqui, mostrando que o bem maior deve realmente contar aqui. E o bem maior aqui, no caso, é Cristo, né? E a sua igreja. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, deixar isso bem claro, tá? Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso, sobre essa questão? Porque logo em seguida aqui, né? Se alguém quiser, só abrir o microfone aí, tá? Porque aqui aparecem exatamente algumas questões que o autor do estudo coloca, né? A primeira nem vou perguntar, porque a gente já acabou falando sobre isso, né? O que significa pensem concordemente no Senhor, a gente já falou sobre isso, né? Procurar viver bem como irmãos na fé, né? A segunda, vou passar para a segunda logo. Qual é geralmente a causa dos conflitos entre cristãos? E aí pede para ler Tiago 4, 1 a 2. Eu pediria para que alguém fizesse a leitura desse texto. Renan, talvez? Pode ser? Tiago 4, 1 e 2. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Aqui ele faz um raio-x, né? É complicado, deve ser o ser humano, na verdade, ele tem os seus desejos, e nós todos sabemos, nós temos nossos desejos, que são desejos da nossa natureza humana, né? Inclinada ao pecado. Então, esses desejos existem aí. Então, muitas vezes afloram, né? Vêm à tona e aí causam tremendos problemas, né? Briguinhas e assim por diante. Então, os conflitos e intrigas entre os cristãos fazem parte da nossa velha natureza, né? E aí a gente tem que dominá-las. E não é fácil, né, gente? Olha, quantos problemas a igreja enfrenta por causa de briguinhas, né? De rixas, de vaidades pessoais, né? São escândalos terríveis, né? Quando acontece com liderança da linha de frente da igreja, a liderança realmente que está ali no dia a dia, causam prejuízos terríveis para a igreja, né?
Os escândalos são tão grandes que muitas vezes afastam pessoas, né? E a igreja fica conhecida, inclusive, na região, no bairro, na cidade, se ela for pequena, por causa de suas rixas que não valem a pena, né? A gente tem que ter diferentes ideias, temos diferentes ideias, mas elas nunca podem chegar ao ponto de expor toda a nossa natureza humana, né? Fazer sair de dentro de nós o pior que nós temos, né? Sempre temos que resolver tudo, procurar viver bem e viver com as diferenças dentro da igreja também, por causa de Cristo, né? Por sermos irmãos na fé. Eu acho que essa questão das duas mulheres aí, ela mostra bem claro o quanto nós precisamos disso também em nossas igrejas, né? É o que ele coloca aqui logo em seguida, né? Se cristãos vivem em conflitos, qual é a impressão que os de fora da igreja terão do cristianismo? Eles vão se interessar pela igreja? Claro que não, né? É um tremendo mau testemunho, né? É um tiro no pé. E vocês todos já devem ter ouvido, até conhecem, tomara que não tenham vivido também em congregações onde que as rixas eram tão grandes, né, que a sociedade que não era da igreja sabia de tudo isso, né? Algumas congregações têm fama até. Ah, aquela igreja lá que vive brigando, aquela que não sei o que lá, né? Então, nossa, é uma madrugada. Uma igreja que é conhecida por isso é tenebrosa, né? Querem saber uma coisa? Vou confessar para vocês, viu? Tem lugares que a coisa mais horrível é uma assembleia. Deveria ser um momento tão importante, né, de uma igreja, poder conversar, planejar, né, decidir coisas e quebra o pau. Nossa, o pessoal já vai quase com pedra na mão. Isso é... O diabo faz pirueta quando isso acontece, né? Bom, a última questão que eu coloco aqui é: vocês concordam que há cristãos nos tempos atuais que criam conflitos ao lutarem para ter poder, ocupar cargos na igreja, em vez de cultivar a humildade, assumindo a forma de servos, tendo como modelo o Senhor Jesus? Claro que sim, né? Então, essa briga de poder, ela é tremendamente prejudicial, né? Horrivelmente prejudicial, tá? Uma coisa importante, talvez, só para a gente concluir. Sim? Tem Fala, Orlando. Alô? Mateus 20, 26, né? Não será assim entre vós. Ao contrário. Quem desejar ser importante entre vós, será esse que deve servir. Então, hoje se fala muito na liderança. Eu estou assim muito convencido que é uma herança podre, e o líder ele está lá para se servir. Cristo, né? Quando vai discutir essa questão com os discípulos, diz: não, aqui não é assim não, aqui vocês estão para servir, quem quer ser o maior vai ser o menor. É isso. Sim, Orlando, é isso mesmo, né? O trabalho no reino de Deus é um trabalho de serviço, né? Então, o seu poder, qual é o seu poder? O seu poder é servir, né? E é no serviço que você se mostra um líder ou não, dentro da igreja, né? Então, bem lembrado, né? Aquela questão do quem quer ser o primeiro, que seja o primeiro a servir, né? Então, lave os pés das pessoas, assim você é um líder, não aquele que simplesmente domina os outros. Bem lembrado esse texto aí de Jesus com seus discípulos, que já estavam numa briguinha de poder naquela ocasião, né? Vamos ao segundo conselho? Então, alguém leia para nós o versículo de número 3. 4:3. Uhum. Você? Eliane, por favor. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os meus outros companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Veja que coisa mais bonita, né? O conselho aqui
é para que ajudem, né, para que o pastor, né, vamos dizer assim, que está lá, o pastor agora ajude essas duas companheiras para que elas se acertem, para que elas não façam com que a rixa ou a briguinha aumente mais ainda, né? Porque elas são muito preciosas, elas são pessoas que têm o seu nome também escrito no livro da vida, ou seja, elas pertencem a Deus, elas são cristãs de fato, né? Então ele pede, por favor, que ao companheiro de trabalho, né, junto com Clemente, outro auxiliar, que seria também, fosse realmente haver harmonia, né? Então ele pede que, de fato, junte as tropas novamente, né? Faça com que a liderança, de novo, trabalhe pelo reino de Deus e deixe as briguinhas de lado. Então, essa função, né, de ajudar, de auxiliar as pessoas, essa função não é só do pastor, né, mas de todos, na verdade. Todos devem procurar ajudar para que as coisas se ajeitem, né, para que a liderança se entenda em Cristo e que todos procurem, então, um objetivo maior, né? Então, tudo bem, de vez em quando acontecem de haver alguns momentos de maior atrito, né? Mas esse atrito deve ser vencido, sim, porque todos nós somos cristãos e, como cristãos, como filhos de Deus, né, salvos por Cristo, nós queremos, de fato, trabalhar pelo reino de Deus. Então, esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz, longe que ele está, para que, pelo menos lá, se faça novamente a harmonia acontecer. Talvez esse seja um conselho muito bom para todos nós, sempre, como congregação, né? E eu repito, congregações são formadas por seres humanos que têm todos essa velha natureza dentro de si. Então, passível de sempre termos rusgas, sempre termos questões a acertarmos, e as ponteiras, né? Acertar os ponteiros para que a gente trabalhe no reino de Deus, né? Alguém falou uma vez que pastor é administrador de conflitos, né? E não deixa de ser verdade, né? O ministério pastoral é realmente uma coisa fantástica, mas que passa por tentar resolver conflitos, né? Então, muito importante essa função, e aqui o apóstolo Paulo pede, apela então também ao pastor, para que tente resolver esse conflito lá, porque todos são preciosos, todos são muito importantes e não vale a pena perdermos ninguém nessa batalha, né, no reino de Deus. Tá? Eu não sei quem de vocês, se o Gilson, quem estava presente no congressão dos jovens, quando foi aqui em Sumaré, na Árvore da Vida. O Gilson acho que esteve presente, né? O Renan ainda não, o Renan ainda estava muito novinho, né, Renan? Eu estava, sim. O Gilson estava. Não Então, era pela idade, pastor, é pelos pila mesmo. Estava sem dinheiro. É que faz o quê? Uns 8 anos, 8 anos, né? Mais ou menos isso. Mas eu só mencionei a questão porque lá foi feita uma palestra muito bonita pelo pastor, e hoje também professor Leonídio Guerra, e eu marcou muito aquela palestra dele lá, onde ele falou assim que nós gostamos, na verdade, de matarmos os nossos soldados feridos, né? Numa guerra, todos procuram, na verdade, socorrer, né, os soldados que estão feridos para que eles possam serem curados, né, e retornarem ao campo de batalha novamente, né? E na igreja, em muitos momentos, parece que a gente quer matá-los, né? Terminar de matá-los. Se eles estão feridos, então aí a gente, em vez de procurar ajudar, sarar, curar as feridas, não. Vamos partir para cima, né? Então, essa questão aí é um péssimo conselho que alguém pode dar, né? O conselho melhor é esse que o apóstolo Paulo dá aqui aos filipenses, né? Peço, por favor, né, que ajude essas duas irmãs, né? Então, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e a continuarem sendo ativas no trabalho do reino de Deus, né? Uma reflexão aqui que é colocada, então, é exatamente isso, né? Qual é a atitude que os congregados devem ter ao perceberem o conflito entre irmãos
e, em consequência desses conflitos, se afastam da igreja, acabamos de falar. Vamos ajudar a dirimir problemas, né? Em vez de jogar gasolina onde há fogo, jogue a água, né? E a água da palavra de Deus, essa é a melhor água, né, para apagar fogo na igreja, né? Entre o povo de Deus. A tarefa de aconselhar para que os conflitantes se perdoem e pensem concordemente cabe a quem? Apenas ao pastor? Eu acabei de botar um pouco antes já esse assunto, né? Mas mesmo assim eu gostaria que alguém lesse Colossenses 3,16, que está sendo pedido aqui para ler. Colossenses 3,16. De quem? Orlando, a administração evangélica, ele colocou. Uhum. Isso. Uhum. Quem tiver pode ler para nós, por favor. Vou eu só lembrar que foi o tema da mensagem do nosso culto final de semana, né, pastor? Exatamente, verdade mesmo. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Muito bem. Então, na verdade, nós temos aqui uma convocação para que todos nós, né, olhemos para todos e ajudemos a todos também a trabalhar, né? Então, não só o pastor, mas todos nós podemos mutuamente, né, uns aos outros, também nos ensinarmos, admoestarmos, cristamente também, para que todos possam ter harmonia no trabalho também, né? Diz aqui também que há pessoas que se omitem no serviço de auxiliar pessoas com administrações e conselhos, alegando que não estão preparadas para tal serviço cristão e solidário. De acordo com Romanos 15:14, essa justificativa é aceitável? Há quanto tempo os romanos eram cristãos? Eles possuíam Bíblias para ler e ser instruídos? Romanos 15:14, o que diz lá? Alguém gostaria de ler esse texto? Romanos 15:14. Posso ler sim. Romanos 15, versículo 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Pois é, lá os romanos não tinham muito estudo bíblico nem nada, mas como cristãos, como filhos de Deus, diz o apóstolo, que eles eram aptos a fazer isso, a admoestar, a ajudar uns aos outros, né? Nenhum cristão de nós é uma pessoa que não pode ajudar o outro a resolver conflitos. De forma nenhuma. Todos nós somos aptos a colaborar também nessa tarefa, né, de construir pontes entre as pessoas. Tá? O problema é que tem muita gente que está sempre com uma marreta já, com dinamite e tudo aí para derrubar a ponte de uma vez por todas, né? O que não é uma tarefa cristã, tá, gente? Por favor. Tá? Vamos passar direto para o versículo 4, né? Que seria o terceiro conselho que está colocado aqui. Versículo 4. Esse é super fácil, até eu vou ler esse aqui, né? Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Tema central, né? Do livro de Filipenses, né? A questão da alegria, e aqui o apóstolo Paulo reitera isso, né? Ter alegria. A pergunta primeira é: qual é a motivação da alegria do cristão? Por que o cristão teria alegria? Qual é a nossa motivação para a alegria? Alguém gostaria de arriscar uma resposta? Nem é tão difícil assim, né? Pela salvação, é suficiente.
A perspectiva, né, ela é uma perspectiva, como a gente falou, da eternidade. É Cristo, né? Então, a alegria nossa, antes de mais nada, não está nas coisas terrenas, nesse caso, né? Quando o apóstolo Paulo fala, tenham alegria, ele está falando de algo que é muito superior às coisas terrenas, né? Então, não é uma alegria passageira, é uma alegria porque hoje o meu time ganhou, né? Porque fomos campeões, porque não sei o que lá, porque ganhei um extra no meu salário. Não é essa alegria. É uma alegria que a gente tem, né? Que traz euforia, mas que é passageira, né? Uma festa que a gente faça de aniversário, cheguei nos 50 anos, enfim. As coisas terrenas nos trazem, sim, alegria, mas são alegrias que passam, né? Hoje a gente está alegre, amanhã pode ser que essa alegria se foi, porque muda o cenário todo também neste mundo em que vivemos, né? Quando o apóstolo Paulo fala de alegria, ele fala de uma alegria na perspectiva da eternidade, né? É Cristo quem nos traz a alegria da salvação, como foi dito agora pela Eliane, né? Então, a alegria do cristão é uma alegria que tem nome bem claro. É Jesus, né? Jesus Cristo é a nossa alegria. Por quê? Porque Ele nos dará a vida eterna, né? Ele já garantiu a vida eterna a todos nós, só vai vir nos buscar para levar para a vida eterna. Então, essa é a alegria, né? Ah, mas as coisas não estão tão bem, mas a gente tá ruim, não sei o que. Não tem importância, né? Porque o que realmente está garantido é aquilo que nem traça, nem ferrugem podem realmente corroer e nenhum ladrão pode nos roubar, né? Nenhum plano econômico poderá tirar isso de nós, né? A vida eterna. Então, alegrem-se, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria, né? Essa alegria unidos com Cristo, né? Essa alegria é uma alegria permanente, né? Então, aqui ele coloca, é fácil se alegrar quando se vive num mundo cheio de dificuldades, corrupção e sofrimentos e pandemia? De onde buscar motivação e forças para ser alegre? Já falamos, né? No Senhor. E qual é a importância de irradiarmos alegria no convívio com não cristãos? Também não precisa estar toda hora rindo, sorrindo, mostrando os dentes, não, né? Mas a alegria é um estado de espírito nesse sentido, né? Quando a gente está na pior, a gente pode dizer, não, mas está tudo ruim, mas eu sei que Cristo é meu Salvador, eu sei que Deus está comigo, quer dizer, isso tudo ajuda a superarmos todos os problemas ruins deste mundo, tá? Deste mundo. Alguma coisa sobre alegria ainda? Alguém gostaria de comentar? Pastor? Sim? Até justamente essa perspectiva, né? Se a gente olha para a alegria como sendo algo que vem de fora, vem do próprio Deus, é muito mais fácil ter alegria do que se restringir às coisas terrenas, né? Que é justamente o tema desse nosso estudo aqui. Se a felicidade depende de mim, depende do que eu consigo, depende, né, exatamente do meu time ganhar, né, do que o senhor falou, aí é muito fácil eu não ter alegria, né? Porque meu time em má fase, aí o salário, às vezes, na empresa que está em crise não cai, ou mesmo desemprego. Então, as situações da vida nos fazem muito mais não ter alegria do que tê-la, né? Então, é muito melhor que essa felicidade, então, venha de fora. Com certeza, com certeza. Porque nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Nós vivemos, na verdade, uma gangorra, muitas vezes, né? Então, hoje está tudo muito bem, amanhã, de repente, não está tudo bem. Hoje minha saúde está boa, amanhã estou num desânimo porque ela não está tão boa, enfim. Então, se realmente a nossa alegria for baseada apenas nas coisas aqui da Terra, né?
somos realmente mais infelizes de todas as pessoas, né? Então, graças a Deus que ela está fundamentada em alguém que é permanente, né? E alguém que é vencedor, né? E, na sequência, no versículo 6, a linguagem de hoje nos dá umas palavras que ficam bem diferentes daquelas do Almeida, né? Que, inclusive, o pastor coloca aqui, né? Fala de moderação conhecida. E nós temos no nosso versículo 5, fala, sejam amáveis com todos, né? O Senhor virá logo. Então, a moderação aqui, na verdade, eu não fiz um estudo exegético para ver se a linguagem de hoje está mais de acordo com a tradução ou se está mais de acordo a linguagem de hoje, né? Ou o Almeida. Em todo caso, moderação e ser amável com todos, eu prefiro ficar com a linguagem de hoje, na verdade, né? Porque diz que a gente deve ser amável com todas as pessoas. Ou seja, o que é ser amável com todas as pessoas, né? Eu acho que aí é a questão que a pessoa que é moderada, a pessoa que não estoura, mal educada, né? A pessoa que simplesmente é destemperada, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, vamos sermos amáveis com todas as pessoas, né? Respeitarmos as pessoas, falarmos com jeito com as pessoas, né? O cristão, na verdade, é uma pessoa que deve ser de boa educação, antes de mais nada, né? E de ser amável nas palavras e nos atos, né? Não ser um cavalo e coisa parecida. Eu acho que isso aqui é muito importante para nós hoje, né? Eu até vou dispensar aqui as perguntas que o pastor faz aqui, porque isso tudo diz respeito, sim, aos nossos dias de hoje, né? Nós vivemos em tempos em que parece que todo mundo, né, parece uma pilha, né? Parece que todo mundo com um pavio bem curto e que o fósforo toda hora tá sendo riscado e fazendo explodir, né? Então, hoje nós não respeitamos as pessoas naquilo que falam, né? Nós não respeitamos o pensamento das pessoas, né? A gente está vivendo um mundo onde todas as pessoas são agressivas, né? E destemperadas, né? Então, é impressionante. Você olha hoje nas redes sociais, é uma coisa terrível, né? É um campo minado. Então, eu acho que muito importante esse conselho que o apóstolo Paulo faz a nós cristãos também, né? Como fez aos Colossenses. Sejam amáveis com todos. Ou se vocês quiserem pegar o que diz o Almeida, né? Termos moderação com as pessoas, sermos moderados. Importantíssimo, né? Porque o Senhor virá logo. Sim. Eu dei uma leve olhada aqui num aplicativo do grego. Sejam gentis, né? Exatamente, sejam amáveis, né? Exato. Beleza, obrigado, então. Eu acho que é o que vai mais ao encontro aqui, né? A gente fala ser moderado é uma coisa assim meio distante. Não, vamos ser amável, vamos ser gentil, né? Vamos ser cordiais com as pessoas. Muito bom isso mesmo. E ainda vem um acréscimo, porque o Senhor virá logo, né? Eu vi hoje puxa vida, bem ao encontro isso aqui. Eu vi no WhatsApp, aí mandaram aí num grupo aí, uma questão sobre um pastor da Igreja de Confissão Luterana, um tal de Zimmermann, inclusive, nesse é o nome do Sérgio. Esse pastor que é lá de Santa Catarina, e ele fala exatamente sobre esse tema, né? Sobre o tempo que é curto. Ele, inclusive, conta a história lá, diz que uma senhora idosa estava sentada no ônibus e chegou uma moça jovem, cheia de sacolas e tudo mais, entrou toda doida lá e bateu sacola no rosto da senhora e tal, né? E aí a senhora não xingou, não falou nada, não reclamou, daí a moça ficou até intrigada com isso e perguntou, mas a senhora nem reclamou, a senhora não ficou brava porque eu fui assim, então, sem noção aqui, até mesmo bati essas sacolas no rosto. Daí disse que a senhora de idade disse o seguinte, mas para que eu vou brigar? Né? Qual é a importância de eu brigar?
A viagem é tão curta, eu já vou descer daqui a 3 paradas, então para que eu brigar com você? Não faz sentido, a viagem é tão curta, né? E aí esse pastor faz exatamente reflexões sobre a viagem que é curta, e dizendo a nossa viagem aqui na Terra, ela é curta, né? Então, para quê? Para que ficarmos nos ofendendo, brigando por picuinhas? Ele coloca bem essa questão. É bem interessante, é bem encontro isso aqui, né? Então, sejamos amáveis, sejamos gentis com todos, porque o Senhor virá logo. Ou seja, a viagem nossa é curta por este mundo em que vivemos. Ah, se todos pudessem ter essa noção, né? E nós cristãos tivéssemos essa noção, porque, olha, até grupos onde tem pessoas de igreja, grupos de igreja, nossa, cada discussão inflamável, cada agressão tola, né? Por bobagenzinhas, é triste, né? Então tem estresse que chega e o pessoal fica se estressando aí através de WhatsApp, Facebook, tudo mais, né? Em vez de compartilharem coisas boas uns com os outros, né? Existe essa ideia, né? Sejam amáveis com todos. Essa é um conselho muito interessante no nosso texto bíblico, né? Alguém quiser falar mais alguma coisa sobre esse assunto, é só interromper aí abrindo o seu microfone, tá? Quinto conselho, vamos ver o quinto e último dos conselhos também que nós temos aí. É o versículo de número 6. Quem gostaria de ler o versículo de número 6? Pode abrir o microfone e ler. Versículo 6. Ah? Ninguém? Ah, Denancy. Pode ler, Denancy, por favor. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Nossa! Esse aqui, então, vai bem ao encontro de nossa realidade de hoje, de agora, né? Nossa realidade de pandemia em que vivemos aí, né? Não só, a vida toda a gente sempre tem coisas que nos deixam preocupados, né? Ansiosos, como é o texto também da Almeida, né? A ansiedade, a preocupação, né? O apóstolo Paulo, então, diz, não se preocupem com nada, né? E, nossa, não se preocupem com nada, imagina, como não vamos se preocupar com nada, né? Tanta coisa pra gente se preocupar, gente, tá louco, né? Preocupado com a Covid-19, preocupado com a economia, como é que vai ser, preocupado com o emprego, que não sei se vamos ter depois, preocupado com, enfim, olha, quanta coisa para nos preocuparmos. E o apóstolo Paulo fala uma bobagem dessas, né? Uma coisa tão distante de nós, não se preocupem com nada, né? Parece até que ele é meio fora da realidade, né? Até mesmo na época dele, até mesmo ele que estava preso. Não se preocupe com nada, nem você, apóstolo Paulo. Eu não me preocupo com nada, estou preso aqui, não sei o que vai ser amanhã, se um dia vou ser solto ou não vou ser solto, se de repente não vão me tirar a vida. Não se preocupe com nada, diz ele. Né? Puxa vida, mas por que não se preocupe com nada? Né? E eu acho fantástico, porque ele diz assim, não se preocupe com nada, mas em todas as ações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Bom, não se preocupe com nada, por quê? Porque joguem as suas ansiedades, as suas preocupações, joguem para Deus, né? Então ele coloca a oração aqui como sendo um canal para a gente poder jogar nossas ansiedades fora, né? Darmos a nossa válvula de escape. Orem, peçam a Deus, né? Creiam nele, na verdade, em última análise, ele diz assim, creiam de fato nele. Né? Então, lancem todas as preocupações de vocês a Deus. Orem para falar com ele. Peçam realmente que ele possa ouvir vocês. Mas nunca com
um coração cheio de amargura, cheio de reclamação, cheio de... Não. Orem sempre com o coração agradecido, né? Eu sei que eu já fiz um sermão em cima desse texto, e uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu enfatizei naquela pregação foi exatamente essa questão aqui, do final desse versículo aqui, né? Orar sempre com coração agradecido. Olha, né? Eu acho assim que muitas orações nossas são sempre mais muitas petições, né? Muitos pedidos, muitas reclamações até, mas o coração não está agradecido, né? E muito pouca gratidão também, né? Isso é que é muito, muito complicado. Então, o cristão sempre está agradecido. Por quê? Porque já tem tudo, né? Já recebeu tudo de Deus, né? Então, tudo que vier, tudo que contribuir para a sua vida aqui, é graça de Deus. Então, não nos preocupemos com nada, que Deus possa nos proporcionar o que for necessário para a gente poder ter uma vida que passe bem por aqui e que a gente possa ir superando os problemas e as dificuldades, né? É fácil? Para nós seres humanos não é fácil, né? Eu tenho a impressão que muita gente lê o texto de Jesus, né, lá no Evangelho, e fica pensando que Jesus também era um doido, né? Quando ele diz assim, olhem os passarinhos, olhem as ervas do campo, né? Então, não se preocupem. Lá Jesus já disse isso, né? Não se preocupem com as coisas desse mundo, né? Pois é. Aí a pergunta, por que muitos andam ansiosos? Andar ansioso melhora a vida dos cristãos? Não, né? A ansiedade, as preocupações não melhoram a vida de ninguém, também não dos cristãos, né? Mateus 6, 27. Vamos ler esse texto também. Mateus 6, 27. E depois, pode até deixar no texto ali, porque depois tem do 31 e 32 também, né? É uma resposta à pergunta, andar ansioso melhora a vida do cristão? Quem tiver, por favor, leia. Mateus, então, 6, 27. E nenhum de vocês podem convidar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Obrigado, Ana. Ninguém pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso, né? Então, não adianta, a preocupação simplesmente não resolve problema nenhum, né? A preocupação aumenta os problemas, né? A preocupação aumenta, a ansiedade aumenta os problemas na vida das pessoas, né? Que consequências a ansiedade gera na vida dos cristãos? Né? Pastor, até justamente é uma resposta para essa pergunta, né? Mas sempre voltando ao que a gente já conversou, se a perspectiva da felicidade está em mim e eu não consigo ser feliz, eu certamente ficarei ainda mais ansioso, angustiado em busca de felicidade. Agora, quando a perspectiva da felicidade está fora, né, aí é mais tranquilo, né? Então, eu consigo ser menos ansioso e até não ser ansioso, como diz o apóstolo Paulo, em toda circunstância que ele estava vivendo, né? Preso, e daí ele diz, não andem ansiosos. Certo? Perfeito. Né? É isso mesmo, tá, gente? Então, não andar ansioso significa colocar as nossas preocupações em Cristo, né? Em Deus, nosso Deus. É o que ele coloca aqui. O que podemos concluir à base do texto de Mateus 6, 31 e 32? É o último texto que é colocado aqui para a gente pensar e refletir. Alguém lê versículos 31 e 32? Sérgio, pode ler, Sérgio, por favor? Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas?
pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Certo, obrigado, Sérgio. É esse texto que eu estava me referindo antes, né? Então, Jesus coloca bem claro para nós cristãos que a nossa preocupação enorme, maior, já está resolvida, que é a salvação eterna, né? Então, nós não precisamos mais nos preocupar com a salvação eterna, né? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para a vida eterna? O que vai acontecer depois da morte? Está tudo resolvido, né? Cristo já resolveu isso pela gente. Então, quem crer será salvo. Pronto, nós temos a salvação garantida em Cristo, né? E esse mundo, né? E roupa, comida, bebida, como é que fica? Deixem com o Pai que já resolveu o problema de vocês celestial e Ele vai providenciar para vocês. É difícil crer nisso? Não deveria, né? Então, nós temos claramente isso, podemos jogar todas as preocupações no nosso Pai Celestial, porque Ele cuida das nossas necessidades, tá? Então, nós cristãos precisamos crer mais nisso, né? A gente tem que confiar mais mesmo na graça de Deus, também na vida aqui na Terra, né? Então, muito boas, ótimas demais os conselhos, ótimos demais os conselhos que o apóstolo Paulo dá aqui, mas não adianta só ter os conselhos, é importante a gente realmente seguir esses conselhos também para a nossa vida, né? Vamos deixar Deus ser Deus também na nossa vida material, né? Em vez de andar ansiosos, né, o apóstolo Paulo, então, recomenda que a gente fale e peça a Deus, né? E deixe que Deus, então, saiba o que nós precisamos e cuide de nós, né? No versículo 7, ele diz também ali algo muito importante. E eu acho que o versículo 7, na verdade, é a conclusão de tudo isso aqui, né? Vamos ver o que diz o versículo 7. Alguém termina, então, com o último versículo que nós temos aqui. Versículo 7. Ana, por favor. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Sim, esse texto aqui é o texto que normalmente se conclui os sermões, né? A gente sempre teve esse texto como conclusão de sermão, né? Que a paz de Deus que ninguém consegue entender, né? Que excede o humano entendimento, conforme as palavras do Almeida, né? Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Tá? Então, a paz de Deus guarda nossos corações e nossas mentes, que a gente nem entende essa grande paz, né, que Deus pode nos dar. Então, estamos unidos com Cristo Jesus já fez tudo, então essa paz pode nos inundar sim. É uma paz que vem de fora, é uma paz que vem de Deus, né? E também essa paz para nós. Vamos pegar aqui, tem aquela palavra, seja o árbitro, né? A gente pensa numa partida de futebol, que é cultura popular, né? Vai lá dar o cartão vermelho aí para aquilo que vai nos tirar da nossa paz, né? Então, que a paz de que seja, aquela tradução seja o árbitro, né? Seja o juiz, que o cartão vermelho, que regra, que normatiza, que equilibra a conduta, né? Porque assim, ó, geralmente quando a gente vai trabalhar com terapia, né? O terapeuta vai falar assim, ó, você está no eixo ou você vai fora do seu eixo, sai do seu equilíbrio, sai do seu normal, né? Hoje eu vi um vídeo não é nada bom de ver, né? Mas eu fico pensando e já lidei com essas situações em sala de aula, né? Uma pessoa está fora da paz, não tem nada melhor do que a gente estar em paz para não levar um tiro, não levar
magão, eu na vida como professor, né, tem que saber ter muito tino e muita paz, né? E essa tem que dominar o nosso. Está cortando um pouco, né? Orlando congelou. Não dá para ouvir, não, né? Depois, mas em todo caso, já deu para entender razoavelmente o que está dizendo, exatamente essa questão de não sermos árbitros, né? De julgar, né? Mas sim de isso, tá? Trazendo a paz, né? Trazendo exatamente a concórdia e a harmonia, né? Muito importante que a gente tenha esse pensamento também, né? Então, Cristo, na verdade, é o nosso grande aliado, né, para conseguirmos vencer e superar todos os problemas. Então, são os 5 conselhos, né, que foi proposto a gente ver hoje também no texto de Filipenses, né? E a conclusão que o nosso amigo faz aqui é dizendo o seguinte: ao enfrentar os problemas que tanto tememos, deveríamos dizer obrigado, Senhor, por seres meu Salvador e Senhor e provedor. A paz de Deus em nossos corações pode devolver-nos a calma e inspirar confiança. Por isso concluímos, e a paz de Deus, colocou aqui na versão antiga, né, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, né? Ou, como diz o versículo 7 na linguagem de hoje, que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Tá? Que essa paz possa existir, né, gente? Uma paz que realmente nos faça continuar sendo alegres, vivendo em harmonia com as pessoas e sendo também muito cordiais e amáveis com todos também. Que a gente possa fazer essa diferença também. Tá? Esse é o estudo de hoje, né? E na semana que vem nós vamos concluir os estudos com o último, né? Que fala sobre o que ocupa a nossa mente. Então, convido a todos para que na quarta-feira que vem a gente conclua os estudos de Filipenses, né? Que o caderninho propôs. E o estudo sobre mordomia isso vai ficar para cultos presenciais mais tarde, né? Então, que a gente possa colocar isso para depois, então, também, tá? Algum outro comentário de alguém? A gente vai concluir com a oração que está aqui, tá? Até vou pedir para o Renan para nos ler a oração, dirigir a oração, pode ser? Então, falamos com Deus em oração. Querido Deus, ajuda-me para que eu confie sempre em Tua graça, amor e proteção. Que Teu Espírito Santo me capacite a evitar tudo o que é contrário à Tua vontade. Capacita-me para Te louvar e adorar, mesmo em momentos de dificuldades temporais e passageiras. Ajuda-me a recusar qualquer pensamento de dúvida. Enche-me com a Tua paz que excede todo o entendimento, de tal maneira que eu possa conviver cordial e fraternalmente com minha família e meus irmãos na fé. Ouve-me por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Olha, obrigado pela participação aí de todos, né? E até no fim de semana, de repente no culto a gente se vê também, tá? Continuando com as inscrições, tá? Continua as inscrições para a gente ter o controle também dos cultos, especialmente nos cultos aqui de Campinas, tá? Um abração, uma boa noite a todos. Denanci, Gil, Gilson, Gilson. Boa noite. Boa noite. Valeu, Denanci, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana, Onevone, Orlando, Sérgio. Beleza, hein? Boa noite. Valeu, Gilson. Tchau. Valeu, Renan. Feito, pastor. Até final de semana.
Isto. Olha como nós aparecemos. Não tá certo, assim. Tá muito alto o notebook. Tem que botar mais baixo. Mais perto, normalmente, né? Pode ser feito isso aqui, ó. É isso, tava faltando isso. Isso tá bom. A próxima vez a gente aprende a fazer assim. Nem precisa ser tudo